Boa noite! Eu sou a Diana Farias, organizadora da Feirinha das Novidades, e nós estamos nesta semana com a Semana do Empreendedorismo Feminino. Então você que é mulher empoderada, que empreende, comercializa algum negócio ou presta algum serviço, então essa live é para você. Então, fique aqui e aproveite. Hoje o nosso assunto vai ser sobre vendas. E a nossa convidada de hoje é a Josi Matos, da página Palavras que Vendem. Então, é uma ótima oportunidade para você aprender técnicas, conhecer a história da Josiane e, claro, te deliciar com essa maravilhosa live. Então, você que está chegando agora, vamos convidar, fiquem com a gente e vamos convidar os amigos para participar, tá bom? Vai ser uma live interessante, o Black Friday está vindo aí, a data mais, como é que eu falo? Mais surpreendente, a melhor data para você vender é agora no Natal, o melhor período de vendas. Então você que deseja aquela forcinha de como vender mais no Natal, nos períodos de festa de ano, onde tem amigo oculto, confraternização de empresas, confraternização em escolas, confraternização na família, Natal, festas, enfim. Essa é uma ótima oportunidade de você poder também vender, além de você saber indicar o seu produto como venda, como um presente. Então fique aqui nessa live que você vai aprender muito mais e, claro, conhecer a belíssima história da maravilhosa Josiane Matos, tá bom? Vou convidar aqui 5 amigos para participar comigo dessa live. Você que está no conforto do seu lar. E hoje nós começamos 1 hora mais tarde, tá? Para adequar ao pedido da nossa convidada. E, claro, dá tempo de você fazer a sua janta, o seu almoço e você poder participar com a gente, tá bom? Vamos lá, convidar os amigos para participar e as amigas. Isso mesmo. Aqui você vem, se emociona, aprende muito mais. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Sinalize aí se vocês estão ouvindo bem. Eu coloquei o fone para que o som fique perfeito para vocês poderem ouvir. A Semana do Empreendedorismo Feminino foi criada e pensada em referência à data do Dia do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado no dia 19 de novembro, juntamente com o Dia da Bandeira Nacional. A nossa convidada acabou de entrar. Josi, já te chamo. Portanto, essa data ela não poderia passar despercebida. Nós teríamos que ter uma semana com live, com personalidades que se destacaram aqui em São Gonçalo e cidade de vizinha. Na segunda-feira, a nossa convidada seria a Mayara Ferreira, que é da nossa cidade de Maricá, mas ela não pôde estar presente devido à forte chuva que caiu na segunda-feira e muitos lugares ficaram sem internet, inclusive a Mayara, né? Na terça-feira, a nossa convidada foi a Di Miranda, ela que trabalha com cursos de confeitaria, doce, boleira. Ela super arrasou, encantou e deu um exemplo de superação e garra na sua live. Ontem, a nossa live foi com a maravilhosa Suelen Albrussagi,
e ela arrasou. Inclusive, ela está até aqui entrando na nossa live. Ela contou a história de superação, como ela iniciou, os tempos difíceis que vieram com a pandemia, mas ela soube dar a volta por cima. Uma coisa muito bonita que a Sueli nos falou é que ela confiou plenamente nos poderes, na ação que Deus colocou, que Deus fez na vida dela. É só isso. Boa noite, Sueli. Então foi maravilhoso. Ela deu o primeiro passo na vida dela, pois ela acreditou nela, ela confiou na vontade do Senhor e ela fez acontecer tudo que aconteceu na vida dela. Ela fez acontecer o sucesso. Então foi maravilhoso a gente poder aprender com essas mulheres incríveis. E hoje, nós iremos conversar com a maravilhosa Josiane Matos, ela que é do Instagram Palavras que Vendem. Eu confesso a vocês que eu sempre vejo os vídeos da Josi, eu sempre vejo as postagens dela. Eu ainda não a conheço pessoalmente, um dia eu vou ter o prazer de conhecê-la, mas eu aprendo muito com ela. Quem hoje em dia não aprende um com os outros, né? É preciso ter ouvidos abertos para poder ouvir e aprender. E, claro, ter o coração aberto para receber os ensinamentos. E a em prática tudo que você está aprendendo no seu negócio. Aquilo que for bom, que for acrescentar para você, ó, papel e caneta na mão, bora anotar. Lembrando que Palavras que Vendem, que é o Instagram da Josiane Matos, são palavras que você usa para falar melhor com o seu cliente, ou seja, é uma melhor comunicação. Muitas das vezes você pode até usar palavras que não são pertinentes naquele momento e você acaba não fechando uma venda. Mas você tendo uma boa comunicação, você sabendo o que o seu cliente quer, o que o seu cliente realmente deseja, você consegue fechar uma venda e ainda por cima ganhar muitas indicações. Então, posso te falar uma coisa? Quer descobrir o segredo de fechar uma boa venda e ainda receber indicações? Vem com a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, convide 5 amigos para amigas para participar dessa venda. Você que quer arrasar no Black Friday, na festa, na época mais importante para o setor de vendas, que é o Natal, então vem com a gente, fique aqui que você vai aprender muito mais, tá bom? Sem conversa, vou convidar agora a nossa queridíssima Josiane Matos. Josi, imagem e som. Oi, Josi, boa Olá! noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo Ah, bem. que E aí, ótimo. tá tudo bem? Imagem perfeita, ótimo. Obrigada, Josi, por você ter até adiado, pedido para adiar um pouco a live. Espero que você tenha conseguido dar a sua aula Sim, tranquilamente. sim, E para mim foi até bom também, que deu para eu ficar mais descansada, fazer as coisas com mais calma. perfeito, maravilha. Para mim é um prazer também estar aqui. Quero te parabenizar aí por esse trabalho, de dar esse espaço para as mulheres empreendedoras apresentarem aqui as suas marcas, seu trabalho. E é muito importante, né, essa questão da cooperação, porque a gente vê hoje muita competição na internet. Mas esse movimento, né, o que eu costumo falar, quando você é boa no que você faz, você tem o seu diferencial, você não tem que estar brigando por audiência, competindo. A sua audiência vai vir até você naturalmente. E não é porque eu sou boa no que eu faço que você também não pode ter seu espaço, porque a gente fala de coisas diferentes. Então, eu acho muito bacana essa questão aí, você levantar essas mulheres também, porque o empreender ele é muito solitário, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar outras mulheres é necessário, é muito válido. Tem uma palavra que é muito usada hoje em dia, que é a tal da sororidade, não é Isso, isso? sororidade.
é você ter compaixão, você ter dar a mão, né? Dar a mão, levantar aquela mulher, empoderar ela. Muitas das vezes, como você falou, empreender é uma coisa muito solitária, né? É um Muito. caminho solitário. Você está com uma pessoa, muitas das vezes aquela pessoa não está com aquela mentalidade como a sua, né? Verdade. E às vezes essa dificuldade até começa dentro da nossa casa mesmo, né? Porque quando a gente empreende, não é todo mundo que entende. No meu caso, por exemplo, eu vim da CLT e ainda tinha um bom cargo, um bom salário, é pior ainda, porque aí todo mundo acha uma loucura, né? Nossa, largou aquele emprego. No meu caso, eram 8 anos de fábrica que eu trabalhava, então as pessoas têm aquela visão, largou aquilo dali, aquela vida, aquela situação para poder se arriscar em algo que nem sabe que vai dar certo. Mas o empreender é isso. O empreender é correr risco o tempo todo. Não é para quem tem medo. É para quem tem coragem. E sabe o que você falou aí, que é legal? É que eu ainda trabalho, né? Graças a Deus, não posso Uhum. reclamar do trabalho. Mas eu também tenho esse lado de divulgação, de live, de feira, de Legal. eventos e assim. É uma coisa que eu faço à parte. Uhum. E mais para dar conta de tudo. Não é fácil, não. E ainda tem igreja ainda Eu também. participo, dá atenção para a família, não é fácil não. Mas com Deus e com garra e força de vontade a gente Verdade. consegue, né? Ele até E ajuda eu a acho que administrar nosso tempo, né? está dando uma coisa. O segredo é isso, é você fazer com amor, é É. você fazer com vontade. Josi, antes de mais nada, eu quero agradecer a nossa audiência que está chegando aqui, nossos seguidores, nossos amigos, nossos Isso. admiradores, parceiros, ou quem sabe, né, nossos futuros clientes. Eu quero falar com vocês o seguinte: essa semana da mulher da empreendedorismo feminino, ela foi pensada justamente para a data de comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino no Brasil, que é no dia 19. Uhum. Então, essa semana vai ser uma semana de lives com personalidades que se destacaram aqui em São Gonçalo e em outras cidades. A sua, no caso, é Maricá, Isso, certo? certo. Certo, cidade vizinha. Eu estou sempre lá em Maricá, eu e meu esposo, passear lá. Ah, Feriado, passeio para lá. Então, eu quero convidar vocês, empreendedoras, a ficar aqui, conhecer a história da Josiane. Com certeza, palavras que ela for falar, você vai poder aprender muito mais. E a melhor época do ano para vendas é o Black Friday e as festas de finais de ano, né? Presentes, comemorações de família, confraternizações de empresas, de escolas. Então, é a melhor época para você vender, aproveitar vendas. Então, você que quer aprender muito mais, fica aqui com a gente. Você que pensou numa empreendedora, pensou no empreendedor, convida, aperta no aviãozinho aqui, manda essa live para que essa pessoa possa saber e aproveitar cada coisa, cada assunto que for falado aqui, tá bom? Josi, você quer falar alguma coisa antes de eu começar minhas perguntas? Que eu estou cheia de perguntas para você. não, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Como ela falou, eu sou de Maricá, eu empreendo nessa área da internet já tem pouco mais de 2 anos. Eu vim do CLT, fiquei por uns 15, 16 anos na CLT. E em plena pandemia, eu decidi sair do CLT, decidi empreender. E graças a Deus tem dado certo, né? Algumas estratégias, mas principalmente quando a gente está cumprindo o propósito de Deus, porque muitas das vezes a gente até pensa em desistir, mas se não é propósito, a gente não aguenta, porque realmente assim, empreender não é esse morango que pintam aí na internet. Uma das características que eu tenho é que eu não falo aqui da vida fácil, eu não prometo riqueza, prosperidade, como a gente está cansado de ver aí, né? Aquela coisa da propaganda com apenas um celular na mão, da sua casa, da rede, da praia, de não sei da onde, fature tantos mil reais. Eu não faço esse tipo de oferta no meu Instagram. Eu falo para mulheres que querem prosperar, sim, querem conquistar seus objetivos, mas trabalhando com o seu negócio. Ó, tem aluna minha de mentoria aí. Então, assim, eu ensino, eu não falo para mulheres que querem uma vida fácil, que querem enriquecer na internet. Enriquecer é consequência do nosso trabalho. Quando a gente faz um trabalho bem feito, automaticamente, uma hora a prosperidade
chega, né? Chega um tempo da nossa vida, chega uma fase que não é a gente que joga a rede mais, é o peixe que pula da nossa rede. A gente, quem não viveu isso ainda, uma hora vocês vão viver. Então, é automático, é a colheita, né, do que a gente plantou. Mas eu vejo hoje muitas pessoas aí na internet vendendo ilusão, aí com isso deixam as outras empreendedoras frustradas, porque pensa você tem um negócio, sei lá, você faz bolo, né? Eu tô falando de bolo porque eu tenho muitas alunas de mentoria que fazem bolo. Aí você tá lá, acorda cedo, às vezes vai dormir de madrugada, preparando massa de bolo e tudo mais, tenta fazer um conteúdo na internet, às vezes o conteúdo flopa, não dá certo. Aí, do nada, você tá lá nos seus 10 minutinhos de descanso, rolando a tela do seu celular, vem alguém fazendo o quê? Colocando um depoimento de que enriqueceu trabalhando 3, 4 horas por dia. Como é que você se sente no seu negócio? Uma frustrada. Simples, simples assim. Então, eu não quero ser mais uma da internet que vai causar isso na sua cabeça. Eu quero que a minha audiência se inspire em mim, mas se inspire no trabalho. Todo mundo virou esperto do dia Todo mundo é expert de alguma coisa, mas não, e tem muita gente adoecendo por conta disso, tá? Porque assim, tá olhando a vida dos outros na internet, muitas das vezes uma vida ilusória, galera que aluga carro de teto solar para aparecer. Meu carro, graças a Deus, é de teto solar, mas assim, vem diante da internet. Meu carro já tem 4 anos, eu tô na internet há 2. Então, assim, aí aluga casa para fazer vídeo, fazer as coisas e vai mostrando aquilo dali. Aí a gente acha que vai ser assim também com a gente, que vai ser fácil. Você vai trabalhar 2 meses na internet e você vai ficar rico da noite pro dia. Só que a realidade não é. A realidade é que tem muito bastidor que ninguém mostra. E é isso que eu vim quebrar na internet. Eu falo que eu sou a quebra de padrão, né, da internet. Eu realmente sou diferente de muitos perfis na internet. Talvez isso seja ruim. Eu falo até que assim, eu só não enriqueci ainda porque eu não conto mentira. Porque pelo conhecimento que eu tenho, pelas estratégias que eu uso, eu era para estar rica. Mas eu ainda só não alcancei essa riqueza estrondosa aí do milhão, que todo mundo busca 1 milhão, porque eu não falo mentira. Então é isso. Josi, você falou uma coisa muito engraçada, assim, não é engraçada, é séria, né? Uhum. Uma é pertinente ao momento que nós estamos aqui. Quando eu comecei no online, eu muito mal fazia uma arte, eu pegava uma foto, botava umas letrinhas, eu tirava foto da feirinha da onde eu fazia, que eu comecei na garagem da casa da minha mãe, e veio a pandemia, eu fiquei sem saber o que fazer. Não. Embora você trabalhe, mas eu já estava acostumada a fazer esse lado B meu, que era empreender, divulgação e tudo mais. Então, eu passei a vir para o digital, né? Eu passei a vir para o Instagram, comecei a ver. Agora vou começar a abrir mais espaço no YouTube, porque a gama de divulgação é muito maior, entendeu? Eu estou até em treinamento com meu esposo ele me ajuda muito aqui com isso. E é muito bom essa parceria entre marido e esposa. Não, realmente, assim, quando você tem um parceiro que te ajuda, te incentiva, o seu trabalho, a tendência é crescer muito mais, né? Quando tem essa pessoa aí que entende o seu trabalho, ainda que não saiba fazer nada, mas que entende, que reforça, que apoie, é uma motivação, porque por mais que a gente fale assim, ah, não, eu tô sozinha, não preciso que ninguém me apoie. A gente conta sim com apoio, a gente precisa. A verdade é essa. Então, bacana. Parabéns aí para você e pro seu marido. Ah, tá. Ele hoje não está aqui, nesse momento, mas depois ele chega aqui. Mas tem pontos que a gente não consegue enxergar. Mas uma pessoa de fora, ela consegue visualizar. Olha, o som não está legal, a roupa não está legal. Ou não, vamos fazer dessa forma aqui que vai ficar melhor. Verdade. Mas, Josi, me conta aí. Como que da onde surgiu essa inspiração? A palavra certa é essa. O nome do seu Instagram é Palavras que Vendem. Então, conta para nossa audiência, para quem está nos seguindo agora, da onde surgiu essa frase, palavras que vendem. Deixa eu falar então do começo, né? Lá atrás, a Josi, que tinha lá seus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu era uma pessoa muito tímida. Realmente, assim, eu não gostava de vender por conta da timidez. Quando chegava a minha vez de atendimento na loja, ao invés de eu ficar satisfeita, ficar feliz e querer vender, ganhar minha comissão, eu ficava triste, porque eu falava assim, caraca, eu vou ter que falar agora. Então, eu tinha essa dificuldade, esse bloqueio,
Mas eu entendi que se eu quisesse me manter naquele trabalho e se eu quisesse crescer também, eu precisava me comunicar, eu precisava aprender a vender. Então, eu fui fazendo isso através de leitura. Eu fui na loja, não sei se você lembra, não sei nem se é assim ainda, mas existia-se muitos manuais. Tinha manual para tudo. Por exemplo, a loja que eu trabalhava vendia produto de químico de piscina, para tratamento de piscina. Então, eu lia sobre cloro, sobre algicida, sobre tudo que você jogava na piscina. E como eu fui destravando a minha comunicação? Chegava um cliente na loja, ainda que eu não gostasse de atender por conta da minha timidez, como eu sabia muito tecnicamente por ler todos aqueles manuais, enfim, alguns vendedores vinham tirar alguma dúvida em mim e o cliente gostava daquilo. E automaticamente, de uma próxima vez, ele me procurava, porque ele via em mim conhecimento técnico, né? Ele via que eu entendia daquele assunto. Então, automaticamente, as pessoas gostam de comprar de quem tem conhecimento. E eu fui destravando aos poucos. Só que aí tinha uma coisa que também não estava legal em mim, que era a minha imagem. A minha imagem não condizia com quem eu queria ser. Eu tinha um sonho desde pequena, quando eu olhava aqueles filmes, eu visualizava, né, eu co-criava na minha mente aquelas pessoas que estavam ali sentadas numa mesa, uma mulher sentada numa mesa, dominando uma reunião, se apresentando uma reunião. Eu tinha isso em mente. E eu pensava assim, eu vou alcançar isso daqui, eu vou ser igual aquela mulher do filme que fica ali falando para as pessoas. Mesmo eu sendo tímida, eu queria aquela posição. Só que quando eu comecei a trabalhar, minha imagem não era legal. Por falar em imagem, eu fui chamada até de vendedora de 1,99. Não é nem só porque eu não sabia vender, não. Era porque eu não sabia me arrumar mesmo. E nada contra a vendedora de 1,99. Isso mesmo. E por quê? Porque nada contra as vendedoras desse tipo de loja, mas realmente, se a gente entra numa loja de 1,99, elas não estão muito arrumadas, né? Normalmente não estão maquiadas. É diferente de você entrar o Boticário, por exemplo. Então, elas não estão muito arrumadas, né? Estão simples ali, até porque elas fazem outras funções. Elas, às vezes, estão no caixa, vão atender, vão carregar uma caixa no depósito para trazer. Então, é natural. E eu fui chamada disso. Quando eu tive esse título, o que eu pensei? Ao invés de eu me frustrar e ficar triste, eu falei assim, eu nunca mais vou receber essa referência. A referência que eu quero receber, a partir de agora, é como alguém que sabe se arrumar. E eu fui trabalhando isso. E automaticamente, quando eu passei a me posicionar melhor, algumas portas foram se abrindo. Aí tudo foi fluindo, né? A comunicação melhorou e tal. Sim. Aí, não, a imagem, se eu for falar para você, hoje eu vendo não só pelo que eu falo, mas sim pelo meu posicionamento. E o posicionamento tem a ver com imagem também. Então, isso daqui já é um insight para você. Preocupe-se com a imagem que você quer passar. Por exemplo, hoje eu não tô nem muito arrumada, não. Tô bem básica aqui, porque não deu tempo de eu me arrumar. Eu tô desde de manhã, de 7 horas, 8 horas da manhã com a mesma roupa. Porque foi uma coisa atrás da outra, reunião, mentoria, aula de mentoria e tudo mais. E o que acontece? Quando eu vim pro digital, eu comecei a chamar muita atenção pela forma que eu me vestia. Porque, assim, eu visto camisa social. Como eu sou também da igreja, eu não uso roupa decotada, essas coisas. E as pessoas tinham uma imagem de quê? Da evangélica que não sabe se arrumar. Eu sou ao contrário. Aí é que eu quero me arrumar, ser elegante, para a pessoa falar assim, não, essa evangélica aqui é diferenciada. Eu sou dessas. Então, assim, eu passei... Sim. Tão lindas. A própria primeira-dama, a Fernanda Brum, Carla, como é que é o nome dela? É Carla, alguma coisa Carla. Eu não sou evangélica, eu sou católica, mas eu admiro muito a forma como elas se vestem. Sim, eu acho lindo. são elegantes. Então, assim, aqui eu acabo chamando um pouco de atenção pelo meu posicionamento, porque, querendo ou não, essa imagem, ela passa autoridade. E quer dizer que vai passar autoridade todo mundo que se vestir igual a Josi? Não. Porque a imagem que eu quero passar depende muito do público que eu quero atingir, né? Se eu trabalhasse talvez com outra coisa, é que eu, assim, aqui, eu sou palestrante, eu sou mentora. Então, a imagem que eu quero passar é de empoderamento realmente. É de uma pessoa que ela alcançou uma certa posição. E eu nunca fui aquela pessoa que parto para o lado da ostentação. Por quê? Por que eu não parto para esse lado aqui no meu Instagram?
Poderia mostrar mais coisas da minha vida? Poderia, mas eu não faço isso por um único objetivo. Dinheiro, bem material, você pode perder a qualquer momento. Então, assim, a pergunta que eu te faço é: quem é a Josi? Se tirarem da Josi o blazer, a casa, o carro, as viagens dela, eu acho que assim, as pessoas têm que se identificar comigo por quem eu sou. Eu posso perder tudo amanhã e as pessoas têm que continuar acreditando no meu trabalho. Então, por isso que eu não parto por esse princípio da ostentação, e sim do conteúdo e também do posicionamento. Aí o posicionamento envolve várias coisas, né? Envolve imagem, envolve postura, são os seus princípios, os seus valores, porque posicionamento, diferente do que muita gente acredita, não é o blazer que você usa. Tem mais a ver com aquilo que você acredita, aquilo que você prega, sabe? Então, é basicamente isso. E a verdade é você pregar uma verdade, né? Sim. Você pregar uma verdade, não uma mentira, como você falou, ostentação. Eu já vi muitas pessoas na internet e eu falei, nossa, mas gente, que carro bonito, que casa. Tudo O que as alugado. pessoas fazem? Tudo O que elas alugado. comem? O que elas sabem? Não É. sei, não sei. Mas, Josi, me diz uma coisa, e da onde que surgiu o Palavras que O Vendem? nome. Então, aí quando eu vim para o digital, eu pensei assim, não, tem que ter um nome forte, um nome que pega. E quando eu pensei, eu queria assim, eu queria ensinar as pessoas a vender por ter sido uma superação minha, né? Lá de trás, que eu não sabia vender, passei a saber e passei a prosperar, a ter bom cargo nas empresas que eu trabalhei e tal. Então eu queria ensinar isso para as pessoas. E eu contratei uma mentoria, né? O meu primeiro mentor, ele se chama Dom Diego, e a gente começou a fazer ali um brainstorming, ter umas ideias e tal. E daí a gente começou a encaixar, olha, eu quero falar de vendas. Aí o que que você faz que toca no coração das pessoas? Palavras. Então a gente foi trocando isso. Do nada a gente saiu com essa, sabe? Eu nem lembro se fui eu ou se fui ele quem teve a ideia principal. Só sei que saiu palavras que vendem e pegou realmente. E assim, eu acredito, eu acho que é um nome que tem tudo a ver comigo, porque eu acredito que as palavras têm poder. As palavras, elas conseguem fazer você vender o que você quiser. As palavras têm poder de abençoar a sua vida. Aquilo que você fala pode trazer a sua vida para prosperar ou para afundar. Então, acho que tem tudo a ver com isso que eu falo. Então, basicamente aqui, no meu perfil, eu tenho hoje a minha mentoria individual, que é pegar o negócio da pessoa e tirar daquele ponto A e levar para um ponto B. Geralmente as pessoas que chegam até mim, elas estão ou com faturamento ruim, ou elas querem se posicionar melhor na internet. Geralmente é aquela pessoa que ela tem Instagram, mas não sabe como usar, não sabe criar conteúdo estratégico, não sabe como se comunicar, não sabe gravar vídeo. E eu molduro aquela pessoa ali para que ela tenha um melhor posicionamento. Então, assim, o Palavras que Vendem, ele vem complementar tudo isso, sabe? É toda a minha metodologia. Então, o Palavras que Vendem, ele envolve conteúdo, posicionamento e conversão, que é a parte ali da estruturação das mensagens. Porque não adianta você fazer um anúncio, chegar a gente no teu perfil e você não conseguir converter as pessoas que mandaram mensagem para você. Então, todos esses pontos eu trabalho. E tem gente que anuncia, ó, tô vendendo tal, mas não coloca o endereço, não coloca o nome da empresa, não coloca onde vai nada. Não coloca uma CTA, uma chamada para ação. Isso aí. E tem outra, Josi. Eu já entrei numa loja, seja ela online, seja ela até física mesmo, e eu desanimei de comprar só pelo fato da pessoa me atender mal. Às vezes a pessoa não fez até por mal, mas sabe quando você chega numa loja e você acha que você está pagando um favor para a pessoa? Um favor, é. Ou então, desanima realmente. Você tem que gerar desejo na pessoa, não é isso? Você tem que gerar desejo, vontade. E as pessoas, quando chegam na loja, tratam tão mal que você até desanima. Aí você anuncia. E muitas das vezes, quando você faz um bom anúncio, mas na hora que o cliente vai até você, você não sabe receber o cliente. Verdade. Isso faz diferença na venda, Josi? Muita diferença. E, assim, uma coisa que mata a venda ali do lojista é o quê? A pessoa chega na loja, o que o vendedor automaticamente faz?
aquela pergunta velha, né? Posso ajudar? Só que o que acontece? Essa pergunta, às vezes, ela derruba a venda. Porque, geralmente, se a pessoa chega na loja, ela ainda não está se sentindo à vontade, ela precisa se ambientar. E quando você faz aquela pergunta, o nosso cérebro humano, como que ele trabalha? A gente não gosta de se comprometer. Então, quando a gente fala para o vendedor o que a gente veio buscar, automaticamente a gente tem que comprar, né? A gente cria isso na nossa cabeça. Não, se eu falar o que é que eu vim fazer, eu vou ter que levar. Então, para não se comprometer, é algo que o cérebro da gente usa. O que a gente faz? A gente fala assim, não, tô só dando uma olhadinha. A gente não diz nada. Agora, seria totalmente diferente se ao invés do cara perguntar, posso ajudar? Se ele chegasse com uma empatia, uma técnica de rapport, algo diferente, né? Uma técnica de espelhamento ali. O rapport é isso. É criar uma aproximação com a pessoa através de um espelhamento. Então, seria diferente, vamos supor, eu entro numa loja de calçado com meu filho. E eu cheguei e eu tô olhando para um calçado específico. E a pessoa chegasse para mim, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu falo, Josiane. E ele, olha, o meu é Renato. Eu tô aqui para te ajudar. E você, campeão, qual é o seu nome? Para o meu filho, de 5 anos. Já criou uma proximidade ali com o meu filho. E melhor ainda é se ele começar a conversar com o meu filho, para criar essa proximidade. Eu vou contar uma experiência até que aconteceu na reserva, na loja reserva. Eu levei meu esposo não gosta de comprar roupa, né? Então, assim, da reserva principalmente, porque já não é barato. Então, homem gosta de economizar com roupa. Mas era para uma ocasião específica. Eu falei, não, acho que o melhor é ir lá e tal. E quando ele chegou, ele já chegou falando assim para mim, não vou levar nada, hein? Só vou olhar. Aí eu falei, tá bom, gente, só vai olhar. E muito espertamente, como os vendedores dali, eles têm técnica para vender, provavelmente o vendedor, ele sacou isso, sacou a resistência dele, e o que ele fez? Ele chegou perto da gente, se apresentou, e aí, tudo bem? Já viram aqui, isso aqui? Foram mostrando algumas peças, e ele percebeu que o meu esposo estava resistente, estava bloqueado. O que ele fez? Ele conduziu todo o rapport para o lado do meu esposo, o Alex. E ele falou assim, e aí, campeão, você trabalha com o quê, meu amigo? E o Alex falou, não, eu tenho loja de banheiras, que é o que a gente tem. E quando ele falou isso, o vendedor se aproveitou daquele gatilho ali e fez o quê? Banheira? Que isso, cara? Então você chegou na pessoa certa. Eu sou doido para ter uma banheira em casa. Me mostra aí a foto das suas banheiras. E o que aconteceu? Ele foi levando o Alex para conversar sobre banheira, que é algo que interessa para o Alex, ou seja, o cliente, ele gosta de atenção, ele gosta de falar de coisas que é importante para ele. Então, começaram ali os dois naquela conversa de banheira, e daqui a pouco ele falou assim, mas afinal, vamos experimentar essa calça aqui? Só sei que, com essa conversa da banheira, meu marido saiu de lá com calça, camisa e tênis, sapatênis. Ou seja, uma venda que deve ter dado aí na base de R$ 1.500 só por conta de um rapport que o vendedor fez. Ele não queria levar nada. Então, assim, a gente tem que se atentar, né? Como a gente conversa. E uma forma da gente conduzir muito bem uma negociação é com perguntas persuasivas, sabe? A pessoa chegou, ainda que seja aqui pelo Instagram, a pessoa chegou até o seu perfil, quer comprar um brinco. Tudo bem, fulano? Fulana, né? No caso, assim, qual tipo de brinco você gosta? É para qual tipo de ocasião? Porque a pessoa vai se sentir mais à vontade, sabe? Até para você ser mais assertiva. O problema hoje é que ao invés da gente fazer perguntas para entender desejos e necessidades dos clientes, a gente está querendo empurrar o que a gente tem na loja. Então, o que acontece? Se eu tenho um perfil, por exemplo, que eu não gosto de prata, eu uso mais dourado, e a pessoa não me pergunta nada e já vem mostrando a foto de um conjunto prata, eu já vou não querer aquilo dali, eu já vou rejeitar, sabe? Então, é totalmente diferente. Eu falo assim, olha, eu gosto de brinco redondinho, eu sou mais delicada e tal, e você ser assertivo e mostrar. Conhecer, né? Tem que Conhecer. entender que aquela venda ali, ela querendo, você atendendo bem, você pode gerar mais e mais outras vendas. Mais do que ter outras, mas também saber cercar aquela ali, conhecer seu cliente. Eu acho que as pessoas às vezes ficam com preguiça, cansado, sei lá o que é. E tem preguiça de pesquisar, perguntar ao cliente. De conhecer o cliente, Não, eu vejo um erro muito grande que as pessoas fazem. Às vezes elas nem com
cumprimenta, nem boa tarde dão. Você pergunta assim, quanto tá essa blusa? Simplesmente a pessoa responde lá, R$ 50 na blusa. Não faz uma introdução, não apresenta modelos diferentes, não fala da característica da blusa, sabe? Do que vai gerar desejo na cabeça da pessoa. Então, assim, realmente são coisas, às vezes, simples, que quando a gente melhora a nossa comunicação, traz um resultado diferente. Eu sei porque eu vivencio isso com as minhas alunas. A maioria das minhas alunas que elas conseguem ter um faturamento diferenciado, virar o jogo e tal, virar uma chave na cabeça dela, não é porque ela precisava fazer coisas grandiosas, não. São coisas pequenas que a gente orienta na mentoria e ela faz e dá resultado. Eu tinha uma aluna minha que sabe qual era o gap dela, qual era a falha dela? Era porque as pessoas perguntavam o preço do que ela vendia, ela respondia o preço, a pessoa ficava quieta e morreu o assunto ali. E o que eu trabalhei com ela? Você tem que fazer follow-up. Follow-up, para quem não conhece ainda o termo, é o acompanhamento. É você retornar nas mensagens e procurar saber por que o cliente não comprou, se ele ainda tem interesse. E existe uma pesquisa que diz que a gente só compra a partir do 5º follow-up. Ou seja, depois que você passou o preço, você tem que entrar em contato com aquelas pessoas 5 vezes no mínimo se você quiser fechar uma venda. Então, assim, são coisas... Olha que interessante. Sim, é uma pesquisa real, tá? São coisas que a gente precisa se atentar no nosso negócio. Então, assim, como eu falei, são coisas simples que você pode ajustar na tua comunicação. Quando a pessoa visualiza e não responde, nem sempre quer dizer que ela achou caro. Às vezes ela ficou ocupada. Eu mesma sou uma que eu faço isso direto. A pessoa para me vender alguma coisa, ela tem que estar correndo atrás de mim. Por quê? Como eu sou muito ocupada e eu faço várias coisas ao mesmo tempo, às vezes eu esqueço de responder uma mensagem, sabe? A pessoa me manda ali o preço, eu visualizo, estou fazendo outra coisa, vou ver depois. Esqueço de olhar depois. Se você olhar lá o meu histórico de mensagens, são assim, coisas de, às vezes, ficarem 400 mensagens lá para eu responder e eu vou eliminando ali, mas chega uma hora que alguma fica perdida. Então, se tem uma pessoa querendo me vender ali, ela precisa fazer o contato comigo de novo para poder eu tomar a minha decisão, senão eu não tomo. Deixa eu ver. E a conversa tá lá em cima, né? Aham, sim. Ela tá lá pra baixo. É porque a gente é muito ocupado hoje em dia, né? Tá todo mundo assim, nessa vibe de muita coisa na cabeça, Instagram para distrair a gente. Então a gente não tem tempo de tomar decisão ali de compra, se não for algo de muita urgência. Por exemplo, eu fiz o meu evento. A maioria das pessoas que compraram meu ingresso foram pessoas que eu fiz vários follow-ups, que eu voltei nas mensagens e fui perguntar àquela pessoa: oi, fulana, tudo bem? Fiz contato com você sobre o meu evento tal dia, mas você não respondeu, ainda tem interesse? E a pessoa simplesmente ela só esqueceu de pagar, de efetuar a inscrição, de entrar no link e tal. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou sobre o curso que você fez. Eu vi que recentemente você fez um curso no último dia 12 e foi no Rio. Sim, foi o presencial. Foi Mulheres que Vendem 3. Sim, foram várias mulheres. Os Sim. segmentos eram os mesmos? Não, foram segmentos variados, tá? Então, assim, tinha gente da área de mentoria, gente que faz evento. Por exemplo, que você já tem a sua comunidade. Meu filho, ele sempre participa. Sempre tá aqui presente, comendo, né? Porque tá em fase de crescimento, não para de comer essa criança. Por isso que eu tenho que vender muita mentoria para alimentar essa criança. Mas, assim, tinham muitas mulheres de nichos diferentes. Tinha pessoal da doceria, tinha consultora de imagem. Teve gente que veio de São Paulo, que é mentora também, né? Mentora de áreas diferentes das minhas. Então, assim, foi bem bacana. Foi um evento bem diverso mesmo. Oi, mulheres que vendem. Oi, mulheres que vendem. Tudo bem? Boa noite. Josi, a importância de estar sempre se atualizando. Sim. Isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ontem eu estava falando com a Sueli sobre a importância de você estar sempre se especializando, estar sempre conhecendo o seu produto, até porque você tem que oferecer o melhor para o seu cliente. E você só oferece o melhor aquilo que você conhece bem. Como que você destaca o diferencial do seu trabalho na vida dos seus clientes?
Então, você diz assim, qual a diferença que o conhecimento faz para mim, para aquilo que eu vivo? Não, então, total. Por quê? Principalmente aqui nesse ramo que a gente está, que é a área da internet. O conhecimento aqui fica obsoleto muito rápido. É diferente de lá de trás, que você se formava, por exemplo, engenheiro. Não muda muita coisa. Aqui, se hoje estão falando que a moda é o storytelling, você criar uma narrativa ali no seu story, para prender a atenção da audiência, chega daqui a 2 meses, já é outra técnica. Eu, quando comecei, por exemplo, a gente estava na era do conteúdo, que você tinha que chapar conteúdo ali no seu perfil para poder o seu perfil ficar atrativo e as pessoas terem desejo de comprar de você. Hoje já não é tão assim. Hoje são outras técnicas. Agora veio a era do Reels, a era de você gravar vídeo. Então, assim, tem que se atualizar o tempo todo. E uma coisa muito importante também é o networking. Eu gosto muito do evento presencial. Eu compro também cursos online. Não assim, descredibilizo, eu acho válido, mas de vez em quando a gente tem que se ambientar. Por quê? A ambiência, o poder da ambiência, ela favorece muito no nosso negócio. Então, assim, se a gente está numa ambiência que tem mulheres com o mesmo propósito que a gente, a tendência é que a gente alcance o objetivo mais rápido. Como a gente começou falando lá atrás, o empreender solitário. Se eu ficar aqui só dentro de casa, só lendo livro, só fazendo curso, eu não vou ter essa conexão com outras pessoas, não vou escutar de outras pessoas o que elas estão passando. Então, invistam em conhecimento presencial, o quanto vocês puderem, tá? Porque, para mim, foi uma virada de chave muito grande. Uma das maiores viradas de chave que aconteceram para minha carreira aqui no digital foi eu ter ido para um evento em São Paulo no ano passado. Porque a partir daquele evento que eu fui, eu peguei vários insights, tive a ideia de montar o meu. Não é que a gente vai copiar, mas a gente tem que modelar quem está dando certo e fazer do nosso jeito. Então, aquilo para mim foi uma virada real. Eu acho bem válido, assim, procurar essa coisa de estar num evento presencial, estar numa rodada de negócio, num café com network, qualquer coisa nesse sentido. Sim. Isso é importante, essa atualização. Josi, ontem eu estava justamente conversando isso com a Suelen, sobre a gente poder estar sempre fazendo network, sempre estar conversando, tem eventos de empreendedorismo, tem que estar em contato, porque o network, ele fortalece. O network é uma rede. Muitas das vezes eu estou conversando com você, você trabalha com isso, poxa, como é que eu faço? Como é que você comercializa? E o network, ele é importante. Quem pensa que se você é empreendedor, se você é empreendedora, vá num curso, vá conhecer outras mulheres, vá conhecer outras pessoas. Aqui em São Gonçalo agora está tendo muitos eventos de empreendedorismo. Que bacana. Domingo vai ter um evento de empreendedorismo no Partagem, sobre o Dia da Consciência Negra. Que legal. Vai ter vários encontros. E, assim, é uma oportunidade. Mas eu não sou negro. Vai para você conhecer. Você não é negro, mas o seu cliente é. Sim, até mesmo para entender desse mercado, entender dessas pessoas, eu acho super válido. É muito válido. Josi, me conta uma coisa aqui. Você nos falou que você tem uma caminhada aqui no Instagram. Como que foi a pandemia? A gente agora está voltando. Eu posso comer mais. Um pouquinho. Máscaras, álcool gel, que agora está noticiando nos jornais. Está voltando. Então, você que ainda não tomou a sua vacina, não tomou a sua dose, vá procurar um posto de saúde, vá procurar um local, vacine-se, porque não espere acontecer o pior. Se você vier pegar a Covid, o efeito vai ser muito menor. Então, cuide da sua saúde, andou de transporte público, use máscara, sempre álcool gel, se protejam, tá? Mas, Josi, como que está sendo o seu trabalho? Como que foi, na verdade, né? E está sendo adaptar à pandemia que nós estamos vivendo? Então, no meu trabalho em si aqui na internet não impactou muito, porque foi até o contrário, né? Veio a pandemia e eu decidi sair da CLT e vir para o digital, porque tudo começou a ser no digital. Então, assim, o que eu identifico, tá?
A gente tem que estar preparado para novos cenários. Por exemplo, agora eu estive em Dubai recentemente. E o que eu aprendi muito lá em Dubai? Uma das maiores experiências que eu tive lá foi que eles não pensam só no agora, eles pensam no futuro. Então, assim, eles preveem o futuro, sabe? Eles têm lá um museu, que é o Dubai Frame, que lá passa um telão projetando Dubai daqui a 50 anos. Então, ali, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo de como estaria a cidade e quais possíveis coisas, tanto positivas quanto negativas, aconteceriam. E eles criaram um cenário para isso. Por exemplo, lá em Dubai, antigamente, era uma cidade do petróleo. Mas eles já previam que o petróleo, uma hora ou outra, poderia ter uma certa escassez. E o que eles fizeram? Eles passaram a investir em Dubai para que Dubai se tornasse essa potência e atraísse turistas e negócios. Então, assim, eles estão preparados o tempo todo. E a gente aqui no nosso negócio, a gente precisa estar assim também. Vamos colocar na nossa cabeça qual seria o cenário futuro. Agora, a gente mudou. Não estou falando aqui de partido, já acabou a política, tá? O objetivo da live não é esse. Mas, assim, só abrindo aqui o cenário econômico. A gente sabe que mudou partido, mudou político, então automaticamente vai acontecer uma mudança. E se acontecer o pior dos cenários aí da gente regredir, como é que o nosso negócio fica assim? A gente tem que começar a pensar, olha, e se vier de novo a pandemia, o que eu vou fazer se a minha loja é física? A gente já tem que estar começando a pensar de agora. O que vai acontecer se vier um tributo diferente, um imposto diferente, eu não conseguir pagar? Qual vai ser a minha solução para o meu negócio? A gente já tem que estar pensando na frente, porque se deixar para tomar alguma ação quando o negócio já está aqui na nossa mão, é mais difícil, sabe? Então, o empreendedor ele tem que estar pensando muito no futuro. E também tem que ter um planejamento, né? Sim, com Há um certeza. tempo atrás, eu fiz eu participei de um evento, né, que eu estava organizando com o clube. E, assim, o período que eu fiquei no clube foi um período que eu adquiri muita experiência. E dentre os assuntos que a gente abordava durante os temas dos eventos, foi sobre planejamento. Aí uma pessoa me falou assim, mas eu vou fazer planejamento sobre agosto. Eu falei, agosto. Por quê? Você começa, antes de iniciar o ano de determinado ano, você faz aquele planejamento antes. Deu 6 meses, o período de 6 meses, nem sempre você consegue fazer tudo. Sim. Certo? Então, tem uma hora que você tem que chegar no meio do caminho, você tem que parar e analisar. Muitas das vezes, a gente vai tocando a vida sem planejar. E o planejamento ele é essencial. É quando você vê o que está dando certo, o que está dando errado, você vai analisar para ver o que você pode melhorar. E aquilo que você achou que daria certo, não está dando certo, pode ter uma pedra no seu sapato. Muitas das vezes, impedindo o seu crescimento, você põe para o lado e você torna a caminhar. E muitas das vezes o planejamento é isso. Nesse meio tempo, é o que eu falei com a Josi aqui, né? Nesse meio tempo, você aprende o quê? Eu tenho que aprender sobre técnicas de venda. Josi, deixa eu te contar uma coisa. Oi. Logo assim que eu casei, eu sempre conto isso e eu acho interessante. Logo assim que eu casei, quando eu estava na faculdade, a única coisa que eu sabia vender era bombom. Né? Eu ajudava a me vender bombom. Acho que todo mundo vendeu seu bombom, né? Bombom, ninguém recusava, o bombom da minha irmã era gostoso, então eu conseguia vender. Beleza. Aí eu casei, né? E eu precisava vender alguma coisa. Olha, eu era um zero à esquerda para vender. Eu não sabia falar, eu só falava assim, tô vendendo isso aqui, essa caneca aqui, tá boa, ela tem tampa. Eu não sabia vender nada. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar técnicas de venda, e juntou a fome, o ditado, né? A fome com a vontade de comer. Eu queria vender, eu precisava vender. E eu precisava estudar. E eu consegui criar algumas técnicas, assim, não são técnicas da Josi, tá? Não, mas o técnica de vendas é muito isso, o que funciona pra gente, né? E dali, Josi, assim, dali eu comecei a querer mais e mais. Aí eu criei a feira com a minha irmã e dali a gente foi criando esse movimento de feira online e tudo a partir do quê? Da venda. A venda me levou para caminhos que eu nem imaginava que fosse me levar. Verdade. Entendeu? Isso vale muito a pena.
Mas a pandemia, e o que a pandemia trouxe de bom retorno para você? Fala pra gente, porque assim, a pandemia ela trouxe muita coisa triste, mas Sim. para outras pessoas teve coisas boas, colheram bons frutos. O que ela trouxe para você? Eu acho que assim, você está perguntando de maneira profissional ou de maneira geral? Você pode falar de modo geral, profissional, Aham. como que você... Vamos botar assim, de maneira geral, eu acho que a gente passou a olhar para umas coisas que a gente não estava olhando, tá? Principalmente olhar para dentro da casa da gente. Eu, Josi, particularmente, assim, como eu trabalhava fora e eu saía de casa muito cedo, voltava tarde e tal, eu não olhava muito para dentro da minha casa. Então, às vezes, coisas simples eu não fazia, como tomar um café da manhã à mesa. É, me preocupar com uma mesa posta, sabe? Me preocupar com uma decoração da casa. Sempre foi tudo muito no automático. Daí veio a pandemia e a gente... Daí veio a pandemia e a gente começou a entender que o que a gente tem que ter de melhor está dentro da nossa casa, né? A nossa casa tem que ter conforto, a gente tem que ter um ambiente prazeroso, porque todo mundo passou a ficar dentro de casa. Por isso que na pandemia muitos casamentos se desfizeram, porque o que já não estava bom já passa a não se suportar mais. Então foi interessante nesse sentido. Ou então, alguns até se fortaleceram. Sim, Né? alguns se Então, fortaleceram. passaram, e você falou que é interessante. As pessoas, a vida é tão corrida que muitas das vezes a casa é só para dormir. Aí Exato. chega no final de semana, é passeio, você não curte a sua casa, você não aproveita a sua É casa. verdade. Então, Por exemplo, a pandemia, para o meu negócio, que a gente tem loja de banheiras, foi até bom, porque aí as pessoas passaram a pensar em maior conforto na sua própria residência, porque não poderia sair. Então, todo mundo começou a querer colocar banheira, spa dentro de casa para tornar o ambiente aconchegante. Portanto, que assim, eu, quando começou a pandemia, eu trabalhava em material de fábrica, né? Então, assim, ligada à construção civil. A gente nunca vendeu tanto, porque todo mundo começou a olhar para dentro de casa e ver que precisava de uma reforma, ver que precisava deixar o ambiente confortável, porque ia ficar muito tempo ali. Então foi bom nesse sentido. eu gostei de criar muito. Eu não parei, né? Para quem não sabe, eu ainda trabalho, eu faço as duas coisas paralelas. Uhum. Mas eu gostei de cultivar muito minhas plantinhas. Eu tenho uma paixão enorme pelas minhas plantas. Então, Verdade. assim, A gente passa a ter novos hábitos, né? Também. Isso que eu acho interessante. Ele chegou até para baratear o custo com as empresas. Elas descobriram que nem sempre elas podem ter um funcionário ali na empresa dela. Elas Verdade. podem também manter em casa com a mesma qualidade que tinha na empresa, até com uma despesa menor, né? Ah, não vou dar de alimentação porque aquele funcionário está em casa, não está gastando tanto para se alimentar. Então, vou deixar ele em casa e já até corta algumas despesas. É bom. Para quem pode trabalhar home office, beleza. Para quem não pode, paciência. É né? verdade. Um dia você tá lá. Josi, a gente está aqui quase chegando no final da nossa live, uma live mais para conhecer esse bate-papo. Eu queria que você pudesse falar 3 coisas. Uma frase inspiradora, uma mensagem motivacional E e depois... sou muito boa nessas coisas, não. Oi? Sou muito boa nessas coisas, não. Mas assim, vamos lá. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Josué 1:9, que é aquele que fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Por quê? A gente precisa de coragem também para empreender. Se a gente não tiver essas coisas, né, não for forte, não for corajoso, não aceitar até o projeto que Deus tem para nossa vida, né? Porque ele já escreveu, só falta a gente tomar posse. Eu acho que se eu pudesse levar assim para a vida, deixaria isso. E uma frase que eu gosto de falar sempre é a seguinte: venda tanto ao ponto de dizerem que você teve sorte. Porque é isso que dizem, né? Quando a gente chega lá, as pessoas não veem o processo, mas quando a gente chega lá, fala que foi sorte. Então, a gente tem que fazer isso mesmo: vender tanto, ficar, prosperar, fazer o nosso negócio crescer, que as pessoas vão falar que a gente teve sorte. E a terceira coisa era o quê? Que eu esqueci. Falar das suas redes sociais. Antes de você falar, eu acho essa live muito parecida com a live de ontem. Eu estava falando com ela sobre isso.
que a gente tem que vender, trabalhar muito, as pessoas falam, ah, foi fácil. Não foi, não, porque nos bastidores ninguém tá. Não, bastidor, ninguém vê bastidor. E a gente sempre costuma, hoje, olhar para o sucesso do outro e ver, ih, foi fácil, ih, fulano teve ajuda. Mas lá atrás dos bastidores, quando a câmera desliga, o bicho pega. Nossa, tá? já, Assim, olha, comigo já aconteceu muito, assim, de eu dar uma aula difícil, porque você vê, meu filho, ele na live não atrapalha nada, porque a galera da minha audiência já está acostumada. Mas, assim, dando aula mesmo, que às vezes você tem que deixar aquela aula gravada, para quem não assistiu no ao vivo, é bem complicado, assim, e já tiveram vezes dele fazer barulho, já teve uma vez dele querer entrar, aí quando minha mãe foi pegar ele, assim, para puxar, ele puxou a porta junto, machucou o dedo, assim, acho que foi uma das primeiras aulas que eu fui dar, sabe, assim, logo quando eu comecei, aí aquilo me derrubou, eu chorei muito, então, assim, são várias coisas que a gente vai passando no dia a dia que faz a gente até querer desistir, sabe? Mas a gente não desiste. Nós Mulher não dura somos na dessas. corda. E quem quiser me seguir aí, eu acho que é só clicar aqui, né? Meu Instagram é palavrasquevendem.jose, ou se jogar lá Josiane Matos com 2 T's, vão achar meu Instagram também. Sejam bem-vindas. Se quiser lá deixar um comentário no meu direct para dizer o que você achou dessa live, quiser deixar uma pergunta sobre o seu negócio, eu gero conteúdo todo dia, deixo lá minhas caixinhas de pergunta também. Josi, eu quero pedir uma coisa para a nossa audiência, quem está nos assistindo. Printa essa tela aí, marque sim. a gente. Isso aí. E diga aí o que vocês... Desativa os comentários, então, né? Que fica mais fácil para elas printarem. Você consegue desativar aí? Porque eu acho que eu não consigo desativar por aqui. Eu faço aqui, que nem lembrava mais. Marca lá quando vocês postarem. Palavras que vendem.jose. Ah, tá. Peraí. Deixa eu desativar aqui também. Desativar comentário. Isso, que aí... Pronto. Agora pode tirar. Até que eu marquei. Deixa eu botar agora. Desativar. Ativar comentário. Josi, fala suas redes sociais. Você tem YouTube, Josi? Não. Quer dizer, eu tenho, só não tá ativo. Mas essa semana... Eu vou postar lá um vídeo. Amanhã, 6 horas da noite, se eu não me engano, que vai sair. Eu vou postar um vídeo lá de podcast. Aí Josiane Matos também. Mas eu, por enquanto, não tá ativo, não. Mas eu quero fazer. Eu quero deixar mais ativo, porque eu acho importante também. O meu estava aqui, mexendo, mas eu estou esperando meu esposo chegar para me dar finalizada um treino. Mas desde já eu quero te convidar para que você possa participar desse live no YouTube e a gente poder divulgar uma a outra o seu serviço e com certeza vai ser benéfico, não só para mim, mas para você também. Ah, legal, bacana. No YouTube eu nunca fiz não, mas deve ser legal. É legal, você tem uma visualização muito legal. Olha aí, gente, a dica aí. O YouTube, além de ter uma visualização muito boa, você pode fazer live muito mais tempo, embora o Instagram tenha uma live agora com duração de 4 horas, assim. Mas o YouTube você pode fazer várias lives sem cair, entendeu? E você também pode monetizar o seu trabalho, né? Você pode usar ali como uma ferramenta, um retorno financeiro para o seu trabalho. Então, assim, o YouTube é uma janela para o mundo, né? E tudo bem que o Instagram também mas o YouTube é muito mais. Então, vale muito a pena. Verdade. Eu quero deixar avisar o seguinte. Amanhã, a live vai acontecer às 20 horas e 30 minutos. Hoje aconteceu às 21 horas e 30 minutos. A Josi me pediu, porque mais cedo eu não podia. E ela também não poderia no horário. Mas, assim, foi maravilhoso nesse horário, Josi. Foi. Super honesto. Deu para chegar bem, eu fazer uma refeição. E a gente poder conversar com calma. A minha audiência mesmo, ela gosta desse horário assim, tarde. Eu gostei muito, porque as pessoas puderam jantar, fazer a janta, Sim, cuidar da família. deixa tudo prontinho. Para relaxar, poder participar dessa live e assistir. Gostei, Dai. Muito obrigada, tá? Quero convidar vocês amanhã para a live às 20 horas e 30 minutos. O nosso convidado
Eu abri uma exceção, o nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento de São Gonçalo, Legal. Márcio Franco. Ele vai estar aqui com a gente falando da ligação de São Gonçalo, Casa do Empreendedor, que é onde ele atua, e outros projetos voltados para a mulher e o que ela beneficia as mulheres empreendedoras. E neste modo geral, eu quero falar o seguinte: ele vai falar do papel do feminino aqui em São Gonçalo, e ele também vai falar da importância dos empreendedores, tá? Homens e mulheres com a Casa do Empreendedor. Então, se eu Muito legal. Se eu presto algum serviço, se eu quero fazer uma empresa crescer, eu não ia perder essa live. Eu ia pegar um papelzinho Muito bom. para não perder essa live. Tá Perfeito. bom? Então, você quer crescer no seu negócio, quer aprender novas ferramentas, amanhã, às 20 horas, com Márcio Picância, essa live vai ser incrível. Tá bom? Jorge, te convido também a participar. Tá, Tá vou bom? tentar ver sim. Você quer falar alguma coisa, Márcio? Não, só para finalizar mesmo, para que você que é empreendedora e está me ouvindo, não desista do seu negócio com facilidade, porque às vezes assim a gente está quase perto de desistir e é o momento que o nosso negócio dá a maior virada de chave. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Quase no meio do ano eu pensei assim, não vai dar, acho que eu não vou ficar nisso daqui. E foi quando eu vivi o melhor momento na minha carreira aqui no digital. Então, assim, aguenta um pouquinho firme, tá? Procure, assim, pessoas que possam também segurar na tua mão, te conduzir para o caminho certo. Tenha uma mentora, que não seja eu, que não, né? Não sei se você também é da mentoria, mas procura alguém que você se identifique, que você acredite no trabalho, porque pessoas para promessa ilusória tem um monte aí na internet, né? Mas promessa ilusória não faz o nosso negócio ficar sólido, né? Só cria aquela ilusão na nossa cabeça, como o próprio nome já diz. Então é isso que eu quero deixar de recado aí para essa audiência. E quando postarem lá, marca meu arroba, tá? Palavras que vendem.jose. E comenta o que você achou dessa live. Escreve alguma frasezinha lá, se você gostou. Eu quero te pedir mais uma coisa. Eu quero uma palavra, que eu gostei do versículo que você falou. Eu queria saber se você tem mais outro para falar para a gente antes de finalizar. Eu acho importante essa conexão entre o empreendedor, Deus e o trabalho, e a própria pessoa. Então, assim, eu não tenho uma palavra específica, mas para você que é empreendedor, eu sugiro de você ler Provérbios, tá? Porque, assim, Provérbios ensina muita coisa pra gente. Então, assim, você quer ser abençoado, prosperar, porque às vezes a gente, né, enquanto cristão, seja católico ou outra religião, a gente acaba achando que prosperar é um pecado, mas não é. O pecado é você colocar o dinheiro no lugar de Deus na sua vida. Então, assim, Deus quer que a gente prospere, quer que o nosso negócio cresça, mas a nossa prioridade não pode deixar de ser Ele. Então, leia Provérbios, que eu acho que vai fazer muito sentido para o seu negócio. Então, é isso aí. A Josi, Palavras que Vendem, lá de Maricá, aceitou participar dessa nossa live super especial. Eu gostei muito. Que bom. E eu acho muito válido a gente colocar Deus sempre no nosso caminho, na Com nossa certeza. vida. E quando a gente tem fé e amor e força de vontade, a gente consegue. Verdade. Aí, já vou marcar na minha Bíblia, Provérbios, para poder Vai estar lá, acompanhando e Darwin. aprender muito mais. Só para finalizar, mais outra coisa também, o que você falou é muito importante. A mídia, ela ensina que você ganhar dinheiro ou que você ser rico é ruim. Não. Quando você ganha dinheiro, quando você tem dinheiro, você pode ajudar outras pessoas. Sim, você cumpre o propósito na vida das pessoas, né? Isso aí, é propósito. E assim, é legal você ter falado isso, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não quero ser rico não, porque o rico na televisão é visto como mal. Não, gente. Quando você tem dinheiro, quando você sabe usar o seu dinheiro, você pode abençoar muito mais a vida. Com certeza. Muito bacana. Josi, muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada a você pelo convite, tá? Foi uma honra estar aqui e parabéns pelo seu projeto também, mais uma vez. Obrigada. Eu agora dei uma pausa. Janeiro, ano que vem tem muito mais. Eu vou dar um planejamento, mas eu quero só dizer a você que eu vou te procurar para poder a gente fazer uma parceria junto aí, tá bom? Vamos sim. Tá bom, meu amor. Beijo. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.
A você que está nos assistindo agora, muito obrigada. Amanhã, às 20h30, temos um encontro marcado aqui no Instagram da Feirinha das Novidades, tá bom? Um grande beijo. Não esqueçam de repostar essa live. Não esqueçam de marcar a gente nas redes sociais, que vai ser uma alegria poder repostar a sua mensagem, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.